Ok, pessoal, então, começando essa aula, lembrando a todos que esta aula está sendo gravada e será disponibilizada depois no Siga, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer questão, por favor, liga o microfone e fala. No chat, muitas vezes eu não vejo. É importante ligar aqui o áudio e falar, se for o caso, tá bom? Então tá bom, pessoal. Eu vou trabalhar então com essas notas aqui de aula que eu estou enviando que eu enviei para vocês, estão no Siga, tá? Depois vocês procurem na página principal do Siga, estão lá com o nome Notas de Aula Álgebra Matrizes, tá? Só procurar lá que vai estar logo abaixo lá do slide dos cofatores que eu falei na semana passada. Tá bom, pessoal. Então, esse resumo aqui, ele é do Chiang. Eu botei o Simon Bloom aqui também, mas não chega tanto, não. Ele está focado no capítulo 4 e 5 do Chiang, tá? Vamos falar, então, o que nós temos aqui. Bom, isso daqui, né, são algumas leis a respeito de validades, comparando aqui a álgebra escalar e a álgebra linear. A álgebra escalar é aquela que vocês conhecem, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1000 e por aí vai. Essas propriedades aqui sempre valem na álgebra escalar aí, né? Considerando aí os números reais. Então, um número mais o outro, A mais B é igual a B mais A, 1 mais 2 é igual a 2 mais 1. A lei comutativa, essa aqui é da adição, lei comutativa da multiplicação. Comutativa significa inversão, tá? A vezes B é a mesma coisa que B vezes A, 2 vezes 4 é a mesma coisa que 4 vezes 2. Lei associativa da adição, somar A mais B e depois somar com C é a mesma coisa que A somado com B mais C. Então, 1 mais 1, 2, mais 2, 4. 1 mais 3 aqui, 4 também. Então, isso daqui é igual a isso. Então, parênteses é para indicar quem que você vai somar primeiro. Se eu somar A mais B e depois com C, vai dar a mesma coisa de eu somar A e somado com B mais C. Lei associativa da multiplicação também vale. Multiplicar A vezes B e depois C é a mesma coisa que A depois que A multiplicado com o que der em B vezes C. E a lei distributiva, né? A multiplicado por B mais C é a mesma coisa que A vezes B mais A vezes C. Né? Tudo coisas clássicas aqui. Agora, para álgebra linear, algumas coisas valem, outras não valem. A mais B é igual a B mais A. Vale. Tá? Então, somar uma matriz. Normalmente, nós vamos chamar, então, de matrizes de letras maiúsculas. Tá? Então, sempre letra maiúscula, estou me referindo à matriz. Letra minúscula, a escalar. Então, se eu fizer A mais B, ou é a mesma coisa que eu fizer B mais A. Não muda. A associativa da adição também vale. Se eu somar uma matriz por outra e depois somar com C, é a mesma coisa que eu fizer a matriz A e depois somar com B mais C. Agora, a questão da lei associativa, comutativa da multiplicação, ela já não vale, tá? A lei associativa da multiplicação, a lei multiplicação, perdão, gente, a lei comutativa da multiplicação, ela não vale, tá? A lei comutativa da multiplicação não vale. A vezes B, em geral, vai ser diferente de B vezes A. Pode acontecer de A vezes B ser igual a B vezes A, mas é muito raro. Então, dizemos que a lei comutativa da multiplicação não vale. A lei associativa vale também. Então, multiplicar A vezes B, depois C é a mesma coisa que A, eu multiplico com o que der de B multiplicado por C. E a lei distributiva também vale. A vezes B, A multiplicado por B mais C vai ser a mesma coisa que A multiplicado por B mais A multiplicado por C. Tá?
ou B mais C multiplicado por A, que vai dar B vezes A mais C vezes A, também vale. Tá? Então, a única coisa que não vale, que a gente está vendo aqui, é a inversão dos lados. Por isso, é muito importante, toda vez que você for colocar um elemento multiplicando de um lado e do outro, né? Então, por exemplo, eu falo assim, ó, suponha que eu diga... Suponha que eu diga o seguinte, olha, seja uma matriz que A é igual a B. A é igual a B. Para A ser igual a B, a gente sabe que todos os elementos de B têm que ser iguais aos elementos de A. Né? Aí vamos supor que você queira multiplicar por uma matriz C qualquer. Então, você vai fazer C vezes A é igual a C vezes B. Então, se você multiplicou do lado esquerdo, você tem que multiplicar aqui do lado esquerdo. Se você fizer C vezes A e B vezes C, isso aqui não vale. Isso aqui não vai ficar igual a isso daqui. Tá? C vezes A é igual a C vezes B, supondo que A seja igual a B. Agora, C vezes A é diferente de B vezes C. Tá bom? Ou C vezes A é diferente de A vezes C, que é o que está aqui, né? A vezes B é diferente de B vezes A. Tá ok? Importante isso, tá, gente? Não pode... Multiplicou C do lado esquerdo, do outro lado da igualdade tem que ser do lado esquerdo também. Não pode inverter. Senão você vai mudar a igualdade aí. Bom, idiosincrasias da álgebra matricial. Idiosincrasias são características próprias, tá? Então, você fala que é qualquer coisa indiciocrática, significa que isso tem uma série de características próprias. Podemos ter A vezes B igual a um elemento nulo, tá? Diferente do que acontece na matemática escalar. Para você ter um elemento nulo, você tem que multiplicar necessariamente por zero. Então, para você ter alguma coisa aqui igual a zero, uma coisa igual a zero, então assim, 4 vezes 1 nunca vai dar zero. 4 vezes 2, tal. Então, para ser igual a zero, sempre você tem que multiplicar por um número zero. Multiplicou por um número zero, vai dar zero no outro lado. Não é o caso da álgebra linear. Da álgebra matricial. Você pode ter o caso de você multiplicar uma matriz que não tem nenhum elemento nulo e multiplicar outra matriz que não tem nenhum elemento nulo e gerar aqui uma matriz nula, né? Então, aqui, ó. 2 vezes menos 2, menos 4, mais 4 vezes 1, 0, e por aí vai, tá? Ou ainda, você ter uma matriz C, uma matriz D, uma matriz Z, e fazer C vezes D e encontrar a mesma coisa que C vezes Z. Outra coisa também que não existe na álgebra escalar, né? Para você ter uma igualdade, você sempre tem que ter os mesmos números dos dois lados. Mas na álgebra não, pode acontecer se você multiplicar C por D, duas matrizes diferentes, e depois essa C por uma matriz que não tem nada a ver com essa matriz aqui, e encontrar uma igualdade. Tá? Por quê? Porque é uma idiosincrasia da álgebra linear. Então, multiplicação em álgebra, você tem que ter um cuidado danado com determinadas afirmações que você faz, né? Não pode falar que esse tipo de coisa que não vai acontecer, porque pode acontecer, né? Então, ó. Então, é isso aqui, ó. Enfim, depois você multiplica e tem que encontrar a mesma coisa, tá? Vou deixar como exercício aí para você. Verifique que C multiplicado por D é a mesma coisa que C multiplicado por E. Bem, outra coisa relevante aqui, importante, que vai estar bem presente na lista de exercícios de vocês, é propriedades de transpostas inversas, tá? Conforme nós vimos aí nas aulas passadas, se você tem
A, A vezes X igual a B, você não pode fazer B dividido por A. Isso aqui não existe na álgebra matricial. Mas supondo que você queira isolar X, então como é que você faz? Você vai multiplicar pelos dois lados do mesmo lado, tá? Pela inversa. Então, pela inversa aqui, pelo motivo que eu expliquei agora há pouco, né? A inversa multiplicado por A, eu sei que é a identidade. A identidade vezes X, a gente sabe que é o próprio X. E aí você isolou X. Foi uma coisa que a gente já fez aí na aula passada, tá? Identidade vezes X é o próprio X, né? O identidade faz o papel de 1. E aí, então você tem X isolado. Então, como você não pode utilizar esse tipo de relação aqui algébrica, né, que é utilizado nos escalares, para você isolar matrizes, você sempre tem que utilizar as inversas, tá? E para poder utilizar essas inversas, necessariamente você vai ter que conhecer e dominar algumas técnicas aqui de propriedades, tá? Tanto da transposta como da inversa. Hora você vai usar a transposta, hora você vai usar a inversa. Repare que eu estou utilizando aqui, que é a notação do Chiang, a linha, tá? Isso aqui é a mesma coisa da notação que a gente usava no livro do Vasconcelos, a transposta. Então, a linha A transposta, mesma coisa, tudo está indicando transposta. Você vai encontrar os dois jeitos aí nos livros, né, em qualquer coisa da vida aí que você for trabalhar aí, tá? Então aqui eu vou utilizar a transposta como linha, mas, de novo, poderia ser T sem nenhum problema. Bom, algumas propriedades aqui importantes, tá? A transposta de A é igual a A. A gente já viu isso, né? Se você tem uma matriz aqui, ó, 1, 2, 2, 1, se você transpõe ela, vou botar um 3 aqui, né? Se você transpor isso aqui, vai ficar 1, 2. Se você transpôs isso aqui, 2, 3. Linha virou coluna, né? 1, 2, 2, 3. Se você transpõe isso daqui de novo, você volta para a matriz original, né? 1, 2, 2, 3. Voltou para cá. Então é bem óbvio, né? Toda vez que você transpõe duas vezes, você volta para a matriz original. Agora, outras propriedades que não são tão óbvias assim, né? E dão um certo trabalhinho para serem provados, porque você tem que utilizar aquelas coisas que tinha muito lá no livro do Vasconcelos, que a gente trabalhou, né? De ficar botando letras e demonstrando que a coisa está correta, né? Os exercícios que eu passei lá para vocês, a maioria é com número, né? Você faz lá os cálculos com os números, para acostumar, né, a lidar com matriz. Mas é isso daqui, né? Se você fizer A mais B, a transposta de A mais B é a mesma coisa que a transposta de A mais a transposta de B. E essa daqui é que você tem que ficar mais esperto, né? A vezes B transposta é a mesma coisa que transposta de A multiplicado pela transposta de B multiplicado pela transposta de A. Inverte, tá? Então, A vezes B transposta é a mesma coisa que a transposta de B vezes a transposta de A. A mesma coisa se você fizer A vezes B vezes C transposta, isso aqui vai ser a mesma coisa que C transposta de B transposta de A. E para provar isso aqui é muito chatinho, tá? No curso de álgebra linear aí que as universidades oferecem, né? Os professores mandam a gente provar esse tipo de coisa aqui. Que nada mais é do que você pegar e falar assim, seja uma matriz A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4. Aí você vai, multiplica, faz a transposta disso, multiplica uma pela outra e verifica que vai dar exatamente isso. É uma chatice, tá? Então, se você quiser... No Vasconcelos tem uns exercícios lá que usam números. Número é mais
mais friendly, né? Mais amigável. Bom, propriedades, inversas propriedades. Algumas propriedades vão ser muito parecidas com a da transposta. Muito mesmo. Essa, por exemplo. Bom, mas tem mais coisas, né? Inversa é uma coisa muito importante na álgebra linear. Bom, primeiro, ó, nem toda matriz quadrada tem inversa. Se possui inversa, chamamos de não singular, tá? Muito importante isso daqui. Então, toda vez que você fala seja uma matriz não singular, se eu falo seja uma matriz não singular, significa que ela tem inversa, tá? E aí a gente já falou um pouco sobre isso, né? Se ela tem inversa, então ela tem determinante. Tem det diferente de zero, tá? Se tem det diferente de zero, ela tem um sistema linear associado a ela que existe e tem solução única. Mais abaixo nós vamos falar disso novamente. Bom, então, matriz não singular, tá? Não singular significa esse monte de coisa aqui, né? Um monte de coisas que são coisas equivalentes. Então, toda vez que a gente fala seja uma matriz não singular, esteja esperto sabendo que ela tem uma inversa, tá? A e A inversa são inversas uma da outra, tá? Já falamos sobre isso também, né? Se você tem uma matriz A, tira a inversa dela, você tirar a inversa dela de novo, você volta para a matriz A. Então, é isso aqui, né? A inversa da inversa é a própria matriz A. Se A for N por N, a inversa também será N por N, e logo a identidade será N por N, né? É bem óbvio. Então, se A for N por N, a inversa vai ser N por N, e a identidade aqui vai ser N por N. Então, se for 2 por 2, a inversa é 2 por 2, e a identidade é 2 por 2, assim sucessivamente. Beleza. Até aí estamos indo bem, né? Se existir uma inversa, essa será única. Propriedade importante também. Se existir uma inversa, essa será única. A matriz ela não pode possuir duas inversas. Ó, isso aqui tudo eu pedi depois como exercício, tá? Então, preste atenção aqui e depois olhem essas notas aqui para poderem fazer isso. Suponha que A vezes B seja igual a B vezes A, que é igual a uma identidade, tá? Suponha que existe uma outra matriz C, tal que A vezes C é igual a C vezes A, igual a identidade. Tudo que a gente acabou de falar aqui, o que a gente acabou de falar aqui, né? Que se a inversa existe, ela tem que ser única. Então, se A vezes B é igual a B vezes A, que é igual a uma inversa, então aqui uma matriz tem que ser inversa da outra para esse resultado poder acontecer, tá? Bom, como A vezes B é igual a identidade, temos que C vezes A vezes B é igual a C vezes E, que é igual a C por premissa. C vezes A é igual à inversa. Foi o que a gente acabou falando aqui. O que implica que C vezes A vezes B é igual a C inversa, logo I vezes B é igual a C, isto é, B vezes C. Bom, eu li aqui para vocês, né, naturalmente, a gente tem que falar um pouco melhor sobre o que foi feito aqui. Então, eu estou falando o seguinte, ó. Falando que A vezes B é igual a B vezes A, que é igual a uma inversa qualquer. Para isso aqui acontecer, ou B tem que ser A inversa, ou A tem que ser a B inversa. Tá bom? Ou B é inversa de A, ou A é inversa de B. E aqui, idem, né? Ou B é inversa de A, ou A é inversa de B. E aí eu vou
lançar a seguinte hipótese. Eu vou lançar a seguinte hipótese. Existe uma outra matriz qualquer C, tá? Em que A vezes C é igual a C vezes A, que é igual à inversa. Ora, se eu acabei de falar para vocês que se a inversa existe, ela é única, então, ou essa C tem que ser necessariamente igual a B. Se eu conseguir provar que a C pode ser diferente de B, então o teorema ali que eu falei, ele está completamente equivocado. Então, eu tenho que provar que necessariamente C é igual a B. Como é que eu faço isso? Aí agora que você vai seguir aqui os passinhos. O primeiro passinho que ele está dando é, eu afirmei que A vezes B é igual a I. É igual a identidade, certo? Beleza. Se A vezes B é igual a identidade, então eu posso escrever que C, vou utilizar a propriedade aqui associativa da multiplicação, vou multiplicar pelos dois lados essa expressão aqui, ó. Eu multipliquei pela esquerda o C e multipliquei pela esquerda o C, né? O I. Multipliquei pela esquerda o C vezes A vezes B e pela esquerda a identidade com C, né? É o que a gente falou, não pode inverter o lado. Uma vez que eu multipliquei pela esquerda, tem que ser pela esquerda. Bom, eu tenho isso daqui. Aí o que eu falei? Eu disse que o C vezes A também é uma inversa. Então, eu vou quebrar essa multiplicação aqui, que eu posso fazer isso, né? Vou falar que C vezes A, vou multiplicar esse cara aqui primeiro, depois eu vou multiplicar por B, vai ser igual a C vezes I, que é a identidade. Ora, se C vezes A é a identidade, então eu posso falar que esse cara aqui é a identidade. É igual a B, que é igual a C multiplicado pela identidade. A identidade faz o papel de 1, então logo B é igual a C. Tá? Então, é uma prova para dizer que quando a inversa existe, ela é única. Beleza? Beleza, né? Acho que o livro prova essa e depois fala assim, o resto fica para exercício. Então tá, gente. Primeira prova ali tá feita. Segunda, né? Então, se existir uma inversa, essa será a única. Provado aqui, ó. P é igual a C. Outra, se uma matriz A vezes B é igual a identidade, B será a inversa ou A será a inversa de B. É o que eu falei ali, né? Como é que a gente prova isso? Aí vamos seguir ali, ó. B vezes A é igual a identidade. O que eu vou fazer? Vou multiplicar pela A inversa dos dois lados direitos. Então, B vezes A inversa, é igual a identidade, A inversa. Então, multipliquei pelo lado direito dessa vez. Bom, vou fazer a propriedade que comutativa comutativa não, né? Associativa da multiplicação. E aí eu sei que isso daqui é igual a identidade. Então, B é igual a identidade, A vezes A inversa. Então, identidade vezes A. Identidade sempre tem um papel de 1, né? Então, B. Né? E a prova aqui, ó. Então, uma vez que existe a inversa, né? Essa inversa aqui essa matriz B aqui necessariamente será a inversa de A e o contrário. Você pode fazer o contrário também, né? Você pode pegar e multiplicar pelo lado esquerdo pela B inversa. Aí você vai chegar aqui, o A é a inversa de B, do jeito que está sendo enunciado aqui, tá? Depois faz essa prova aí. Prove que A será a inversa de B menos 1, tá? Em vez de você multiplicar pelo lado direito, você vai multiplicar pelo lado esquerdo a inversa de B e a inversa de B. E aí você vai verificar que A é igual a B inversa, B inversa. Tá? Uma questão? Não. Beleza. Bom, essa daqui é muito simples. Não, essa aqui não é tão simples, não. Transposta é simples, essa não. Propriedade de interesse sobre inversa e transposta.
A primeira aqui é que a inversa da inversa é igual a A. Como é que a gente prova isso? Ó? A inversa, eu quero provar isso, né? A inversa da inversa é igual a A. Então, eu vou falar que essa A inversa aqui é igual a uma matriz B qualquer, tá? E se AB é a própria A inversa, eu posso falar que A vezes B é igual a matriz identidade, certo? Então, eu vou pegar e vou multiplicar pelo lado direito a inversa dessa tal B aqui que eu estou falando. A inversa AB multiplicado pela sua inversa é igual à identidade. Então, eu tenho que A é igual a B inversa, tá? Mas quem que é A igual a B inversa? Isso. Mas quem que é B? Mas quem que é A? A está aqui, né? Que é igual a B. Então, como A é a B inversa, eu vou substituir aqui no lugar do A. Né? É isso? Ou eu me equivoquei? Não, é isso mesmo, né? Como A inversa é igual a B, é isso mesmo. Como A é igual a B menos a inversa, acho que é isso mesmo, né? Tá pegando aqui. Ah, não, gente, desculpa. Ó. B é A inversa. Então, A, essa B aqui, eu vou substituir por A menos 1. A inversa e A inversa que está aqui, tá? A B, que é a inversa. Tá bom? Essa B aqui, ó, eu multipliquei por essa igualdade aqui que eu já tinha anunciado. Então, A inversa elevado à inversa vai ficar igual a A. Tá bom? Tá bom. E por último, essa daqui. Ó, na lista de exercício, quero saber de vocês pegarem e copiar isso aqui e jogar na lista, não, tá? Vocês tratam de explicar passo a passo disso aqui, ó. Chegou aqui, você fala assim, ó, como B é igual a A elevado a menos 1, substituindo B por A menos 1, temos isso daqui. Bom, senão tá aprendendo nada, né? Tá levando a vida no Ctrl+C, Ctrl+V. Bom, outra propriedade que a gente quer demonstrar é que A vezes B elevado à inversa é a mesma coisa que B, que é a mesma cara da transposta, né? A transposta tem essa mesma cara também. Só que a gente fez A vezes B transposta é igual a B transposta vezes A transposta. Aqui a gente vai, que é a inversa um pouquinho mais complicado. Então, dado A vezes B, vamos achar a sua inversa, digamos C. Então, suponha que exista uma inversa para A vezes B, que é dado por C. Então, C, A vezes B, é igual a sua identidade. O que necessariamente implica que C é A vezes B inversa. Correto, né? Então, A vezes B inversa, multiplicado por A vezes B, é igual a sua identidade. Então, uma vez que nós anunciamos isso, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Nós vamos pegar essa daqui, tá? Essa daqui, eu vou fazer C, A vezes B, vou multiplicar primeiro por B menos 1, então, aqui, ó, o lado direito vai ficar B menos 1, e também vou multiplicar por A menos 1. Nem preciso fazer agora, né? Então, quando eu multiplico pela B inversa, o que eu tenho?
C vezes A é igual a identidade B menos 1. Agora eu vou multiplicar por C, multiplicar pelo lado direito pela A inversa. Então vai ficar... E aí isso daqui também é a identidade. Então C é igual a B menos 1 e A menos 1. Ora, a gente falou no começo que C era igual a isso daqui, né? A vezes B inversa. Só que a gente provou também que C é igual a B inversa multiplicado pela A inversa. Então, isso daqui é igual a isso daqui e está provado aqui o que nós queríamos provar, tá? E isso daqui é igual a isso daqui. Tranquilo, né? De novo, pessoal, nada de fazer isso daqui copiando e não falando nada, tá? Você tem que desenvolver para mim o raciocínio que você está utilizando para fazer essa prova. Bom, uma outra coisa interessante é essa daqui, né? Que A transposta inversa é a mesma coisa que A inversa transposta, tá? Como é que a gente prova isso? Isso aqui eu costumo dar umas agarradas também. Vamos ver se hoje vai ser o caso. Então, eu quero provar que A transposta inversa é a mesma coisa que A inversa transposta. Então, tome D vezes A transposta igual a uma identidade. E, naturalmente, né, se isso aqui é verdade, nós temos que D tem que ser necessariamente igual a A transposta inversa, né? Você vai fazer A transposta inversa multiplicado por A transposta é igual à sua matriz aqui, identidade. Beleza, então. Então fazemos que A vezes a sua inversa transposta é igual à identidade transposta, tá? Como a transposta da identidade é ela mesma, então nós podemos dizer que A vezes A inversa transposta é igual à sua identidade, tá? Então nós vamos utilizar isso. Como, né? Voltando para cá, ó, eu vou pegar isso daqui, que eu falei que é igual à sua identidade, né? E vou substituir aqui pela sua identidade, que é isso daqui também que eu acabei de afirmar. Então, D vezes A transposta é igual, aqui, ó, essa daqui que é igual a isso daqui, eu vou pegar isso daqui, que também é a identidade, e entrar com isso daqui. Aqui que está o pulo do gato. Transposta. Vou utilizar a propriedade transposta que eu conheço. A vezes A menos 1 transposta é a mesma coisa que A menos 1 transposta, né? Que foi o que eu falei para vocês, multiplicado por A transposta. Inverte, né? Quando você vai fazer uma matriz vezes outra transposta, você inverte. Beleza. E agora o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por A transposta menos 1. Então vai ficar D A transposta multiplicado por A transposta menos 1. Né? Os dois lados. A transposta vezes A transposta menos 1. Né? O que eu cheguei aqui? Isso daqui vai ser igual à identidade, então eu vou ter que D é igual a A e 1 transposta. Transposta. Bom, acabei de provar, né? Eu saí daqui e cheguei exatamente o contrário aqui. Tá? Provadinho. Então tá bom. Essas propriedades
vocês vão utilizar elas bastante aí nos exercícios depois, tá? Vão ter que entrar com elas aí nos exercícios que eu dei para vocês. Tanto na prova, tanto para provar, como depois para poder fazer as manipulações. Bom, isso daqui está no livro, né? Eu já falei para vocês. Então, se você tem um sistema do tipo A vezes x igual a D, pode ser uma coisa aqui 3 por 3, né? A x 3 por 1, D. Você pode fazer uma manipulação aqui utilizando inversas para poder chegar nesse x. Então, eu dei, na página 51 do livro, tem o exemplo aí, né? Então, você tem a matriz A, você tem essa matriz D, né? D. A inversa disso daqui é dado por essa matriz. E aí, na hora... Bom, e aí o que você vai fazer, né? A inversa de x é igual a inversa de D. Eu estou bêbado, né? Provavelmente, para fazer uma coisa dessa. Vou fazer de novo. Vou multiplicar pela inversa aqui do lado esquerdo, tá? Vezes x é igual a inversa vezes D. Isso daqui vai dar uma identidade, né? Então, x é igual a inversa vezes D. Ou seja, a resposta, então, para o sistema associado a essa matriz A aqui vai ser multiplicar essa matriz A inversa aqui, que depois vocês vão achar como exercício, tá? Usando cofatores, que é mais fácil. Você vai achar o determinante aqui, você vai ver que é 52. Aí você vai achar cofator por cofator aqui, né? E vai substituindo aqui na matriz, igual eu ensinei na semana passada. Vai achar que é inverso. E aí, na hora que você multiplicar essa inversa por essa matriz D, você vai achar, você tem que achar que x é isso daqui, tá? Não achou? Vê onde que você errou as contas e fica repetindo até achar. Pra você ter certeza aí que você está sabendo fazer as contas aí para encontrar os resultados da matriz, tá? Então, multiplicou a inversa por D, você vai encontrar a resposta do x. Muito bem. Então, isso daqui a gente já tinha visto no livro do Sandoval, tá? Só estou relembrando, tá no livro também do Chiang. Agora a gente vai entrar numa coisa que mais relevante e importante para nós, que diz respeito à questão de combinações lineares, tá? Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou mostrar para vocês como é que a ideia de vetores ela se transpõe para dentro da ideia de matrizes, tá? Existe meio que uma relação direta aí, né, entre matrizes e vetores, vocês vão ver como que isso se dá, tá? Só uma coisa aqui. Bom, vetor todo mundo conhece, né? Vetor é aquela coisa lá que geralmente o pessoal dá na física, fala bastante na física, aí faz um papel lá de força daqui, força de lá, tem aquela coisa do trabalho, geralmente tem aquele negócio do ângulo lá com um bloquinho, e quanto de força que você precisa para poder empurrar o bloquinho e tal. Aquela confusão toda lá do ensino médio, né? Que se a gente gostasse, ninguém estaria aqui, né? Eu não estaria no curso de economia e vocês tampouco, né? Estariam fazendo física ou engenharia, qualquer coisa do tipo, né? Mas para nós, a ideia de vetor, ela tem uma conotação diferente, que é uma conotação que vai para a questão de manipulações algébricas, sobretudo depois na econometria e no banco de dados. Não tem essa conotação física, da física, né? De trabalho, de força, nada disso. Tem outra ideia. Bom, isso aqui é uma notação que o Sandoval dá, né, de formação de vetores, que basicamente é o seguinte: você, a partir de dois vetores qualquer, né, dois vetores aqui, 1 e 0 e 0, 1, você pode multiplicar valores Vx e Vy, em que você vai construir um novo vetor somando esses vetores aqui, tá? Então, por exemplo, ó, suponha aqui
Vou olhar para cá que está mais fácil, depois a gente volta aqui. Nem é necessário voltar aqui, mas aqui vai ficar mais fácil. Então, suponha que você tem um vetor U, tá? Um vetor U que é dado pelos valores menos 1 e 1. Então, aqui, ó, menos 1 está aqui, 1 está aqui. Então, você vai ligar esse vetor aqui no valor menos 1 e 1. Está aqui o vetor. Tá? E um vetor W que é dado por 4 e 1. Então, 4, aqui o x, ó, 1, 2, 3, 4, e o segundo valor aqui é o y, que é 1. Tá aqui. E aí o que acontece? Você pode construir um novo vetor somando esse vetor U com o vetor W. Então, se você soma U mais W, como é que vai ser? Menos 1 mais 4, 3. X aqui em 3. E 1 mais 1, 2. Y aqui, 2. Então, outro vetor. Então, esse vetor V aqui, que é uma combinação do U com W, uma soma de U com W, nós chamamos isso daqui de uma combinação linear. Nós dizemos que o V ele é uma combinação linear dos vetores U e do vetor W. Tá? Então, quando eu somo U com W, eu tenho um novo vetor aqui, que é o vetor V. Até aí, tudo bem, pessoal? Então, beleza para mim aí. Beleza. Então, até aí, beleza. Ninguém tem razão para agarrar nisso, não, né? Então, tá. Como que nós poderíamos construir uma matriz, então, para encontrar aquele vetor V ali que a gente acabou de falar, né? Então, como é que a gente poderia fazer isso? Poderia fazer isso da seguinte forma, ó. O que eu tenho que fazer? Eu tenho aqui um vetor, eu tenho aqui um valor 4, eu vou pegar o W primeiro, eu tenho aqui um valor 4, tá? Que é relacionado a x, o primeiro componente aqui de cada vetor é relacionado a x, então 4, tá? Isso. Um vetor 4, em que eu somo com menos 1, e que ao somar com menos 1, eu estou encontrando um valor 3. E aí, então, eu vou dar aqui uma variável, tá? Eu vou dar um x aqui e um y aqui. E da mesma forma, esse cara aqui, ó, o 1, tá? Deixa eu ver se eu não estou falando besteira aqui. Tô não. Da mesma forma, eu tenho um valor 1 aqui, tá? Esse 1 aqui. Eu também vou dar o valor x, em que eu vou somar com esse cara aqui, que é o 1. Eu vou dar o y. Esse valor aqui, a gente sabe que deu 3, deu 2. Tá? Nós sabemos, por como esse cara aqui é muito fácil, nós sabemos que o x é igual a 1 e que o y é igual a 1. Tá? Então, eu vou escrever isso daqui no formato matricial. 4, menos 1, 1 e 1. 3, perdão. X, Y, 3 e 2. Tá? Então, repare que esse vetor aqui, 4 e 1, ele veio para cá. Ele veio para cá. Ele veio para cá. E esse outro vetor menos 1 e 1, ele veio para cá. De tal forma, então, que esse x e esse y, eles são responsáveis aí por formar esse 3 e 2. E esse x e esse y, eles têm o valor 1.
tá? A gente sabe disso. Agora, pode ser que numa situação mais complicada, você não consiga formar esse sistema aqui de uma forma tão fácil. Por exemplo, vamos dar uma outra pegada aqui. Ó. Exemplo 3. Ele fala o seguinte, ó, verifique, agora a gente já não consegue transformar isso daqui numa forma gráfica, né? Porque já está com 3 dimensões, vai ficar muito complicado. Até consegue, mas complica muito. Então ele faz a seguinte pergunta, verifique se V, se o vetor V, 4, 2, menos 1, é uma combinação linear dos vetores termos ordenados, esquece essa palavra aqui, desse vetor 1, o 2 e o 3. Então eu quero saber o seguinte, se dado 3 vetores quaisquer, eu consigo demonstrar que esse vetor aqui é uma combinação linear desses outros 3 aqui, tá? E aí eu vou seguir a mesma lógica, tá? Que eu segui ali anteriormente. Então, eu tenho o primeiro vetor, o 1 aqui, ele é dado por 1, 0 e menos 1. O vetor, o 2, é dado por menos 1, 2, 4. O vetor, o 3, ele é dado por 3, menos 2 e 5. Tá bom. Então, o que eu tenho que fazer aqui, tá? Eu tenho que verificar se esse cara, com esse cara e esse cara associados a uma variável x qualquer, mas esse cara associado a um y qualquer, e esse cara associados a um z qualquer, podem gerar esse 4, 2, menos 1. Se existir essa possível combinação aqui dessas componentes x, y e z, que formem esse vetor V aqui que eu tô querendo analisar, então, esse cara eu posso dizer que ele é uma combinação linear, né, desses 3 vetores aqui. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Esses caras aqui estão associados a x. Então, 1, menos 1, 3. Esses caras aqui associados ao segundo componente que eu estou chamando de y. Tá? Aqui ele vai chamar de B, mas tanto faz, tá, gente? Eu vou chamar de A, B e C, eu vou chamar de x, y, z mesmo. 0, 2 e menos 2. E esses caras associados a uma terceira componente z. Menos 1, 4 e 5. Então, o ponto é, será que existem valores x, y e z que podem gerar para mim os valores do componente V, que é dado por 4, 2 e menos 1? Tá? Então, existe algum valor x aqui que x, y, z, que vai satisfazer esse sistema aqui, que vai me gerar esses valores 4, 2 e menos 1? Se existir, então eu posso dizer que esse cara é uma combinação linear desses 3 vetores. Tá? Então, se você for resolver isso daqui, se você for fazer escalonamento, o que você vai encontrar? Né? Você vai utilizar a redução Gauss-Jordan, mexe daqui, mexe de lá, você vai encontrar que o valor de x é igual a 5, o valor de y é igual a 1 e o valor do z é igual a 0. Você resolve esse sistema aqui utilizando a redução Gauss-Jordan, você vai encontrar esses 3 valores. Tá certo? Então, o que acontece? Você pode afirmar, então, que existe uma combinação linear, né, entre esses 3 vetores aqui, que vai me gerar
esse vetor V aqui, 4, 2, menos 1. Ou da mesma forma, né? O vetor V aqui, ó. Ou da mesma forma, você pode escrever isso aqui da seguinte forma. Colocando esse vetor aqui agora em pé, igual eu fiz anteriormente, né? Que o vetor que 5 vezes 1 mais 1 vezes o 2 mais 0 vezes o 3 vai ser igual a V. Tá? Quem que é o 1? Que o 5, 1, 0, menos 1, mais 1, né, que eu não vou colocar mais, é igual ao 2, que é esse cara aqui, ó, menos 1, 2 e 4, mais 0 vezes o 3, 3 menos 2 e 5, vai ser igual a 4, 2 menos 1. Então, na verdade, esse vetor V, ele é uma combinação linear do... Esse 4 não está aparecendo mais um do que um 4. Ele é uma combinação linear desses dois vetores aqui, ó, o 1 e o 2. Que aqui eu tenho que multiplicar 0. Então, o 3 aqui não entra. Então, o que, que você observa? Ó, 5 mais menos 1, 4. 0 mais 2, 2. Menos 5 mais 4, menos 1, que é esse cara aqui. Tá certo? Ok, pessoal? Até aí tudo tranquilo? Tranquilo, né? Bom, então é aquilo que eu tinha falado para vocês que iria acontecer. Eu peguei esses vetores aqui e transferi eles para dentro aqui da minha matriz. Então, esse daqui é o vetor 1, esse aqui é o vetor 2, esse aqui é o vetor 3. Tá certo? Então, colocando os vetores aqui, ó, dessa forma aqui em linha, ou também coluna, né? Você poderia transpor essa matriz aqui, teria essa mesma cara. Você está colocando os vetores dentro aqui de um formato matricial. Então, por isso que as matrizes, né, são tidas como conjunto de vetores. Tá? Primeiro ponto. E segundo ponto é o seguinte: dado que você tenha alguma, no caso aqui você tem que seguir a ordem aqui, né? Eu coloquei aqui. Dado que alguma coluna dessa, que algum vetor desse dentro da matriz seja uma combinação linear de outros vetores, significa então que você pode, você tá dizendo então que uma dessa coluna, alguma coluna ou alguma linha, ela está basicamente aquilo que eu falei, né? Representando uma combinação linear. Mais especificamente, o que eu quero dizer? Ó? Por exemplo, descarta esse vetor aqui. Ó. Então, eu vou escrever apenas esse vetor e esse vetor aqui. No formato matricial. 1, 0, menos 1, menos 1, 2, 4 e 4, 2, menos 1. Tá? O que vai acontecer se você for procurar o det dessa matriz aqui? Na hora que você for calcular o det, determinante, você vai encontrar que esse det aqui, ele é igual a 0. Por que acontece isso? Pelo mesmo motivo que você tem ao você fazer a redução Gauss-Jordan, né? Por quê? Porque o que a gente sabe? A gente sabe que o det de uma matriz A é igual ao det de sua transposta, tá? Então, se você transpor essa matriz aqui, você vai verificar que essa linha aqui, ela vai ser zerada.
Tá? Então, transpõe essa matriz. Então, eu vou transpor essa matriz aqui. Então, vai ficar 1 menos 1, 4. 0, 2, 2. Menos 1, 4, menos 1. E aí, o que, que você faz? Você faz assim, ó. Eu vou fazer a linha 1 multiplicado por 5 mais a linha 2 menos a linha 3. O que, que você vai encontrar, então? Eu falei, você vai fazer 5 vezes a linha 1 mais a linha 2 menos a linha 3. Isso aqui vai dar quanto? 5 vezes a linha 1, 5 vezes 1, 5. Mais menos 1, 4. Menos a linha 3, 0. 0, né? Vezes 5, 0. Linha 2, 2. Menos a linha 3, 0. Menos 1. 5 vezes menos 1, menos 5. Mais a linha 2, menos 1. Menos com menos a linha 3, 0. Zerou a primeira linha. Ah, professor, mas você não falou que essa linha aqui, que é a combinação linear dessas duas, não tem problema. Uma vez que você tem uma linha, que você tem aqui uma combinação linear entre linhas, sempre é possível você zerar qualquer linha fazendo aqui alguma conta aqui da redução Gauss-Jordan. Sempre é possível, tá? Então, nesse caso, o que você diz dessa matriz? Você diz que as linhas não são linearmente independentes. E você tem ali uma linha que ela é uma combinação linear de outras linhas. E se isso acontece, o det é igual a 0, essa matriz não tem inversa. Tá bom? Isso é muito importante aí para uma série de coisas. Por exemplo, econometria. Econometria, às vezes você está com um banco de dados. Então, suponha que essa matriz aqui, ou essa, seja um grande banco de dados, uma grande matriz. E aí, quando você vai para a econometria, você vai ter que manipular as matrizes para poder chegar nos coeficientes betas, que são os coeficientes lá da micro, da macro, que vocês conhecem, lá para poder fazer as teorias econômicas padrões aí, né? As estimativas das equações. Se você tiver alguma linha que é linearmente dependente das outras linhas, uma LD que a gente chama, né? Você tem uma linha, uma coluna, né? Normalmente é uma coluna LD, que é linearmente dependente, essa matriz vai dar maior pau, não vai funcionar nada, porque não tem inversa, não tem inverso. Se não tem inverso, você não consegue fazer manipulação matricial nenhuma, tá? Então tá, o que eu chamei de x, y e z, o slide está chamando de A, B e C. E aquela última que eu estiquei esse vetor 1 e o 2 está aqui também, tá? Mas ele está chamando de A, B e C. Tá bom, pessoal? Então tá bom. Bom, estou no capítulo 5 aqui, então. Condições de parainvertibilidade, foi o que eu estava falando, dependência linear, né? A matriz, para poder ter inversa, a matriz deve ser quadrada para ter inversa. Essa condição, ela é necessária, mas não é suficiente. Por quê? Pelo que a gente acabou de ver, a matriz, ela tem que ser linearmente independente. Isso significa que nenhuma linha ou coluna é uma combinação linear de outras linhas. Exatamente aquilo que nós acabamos aqui de conversar, né? Ela tem que ser quadrada, é uma condição suficiente, não necessária. Por que não é necessária? Porque, além de ser quadrada, as linhas têm que ser independentes. Se tiver alguma combinação linear dentro da matriz, ela não tem mais inverso. Então, pega esse caso aqui, ó. Tem uma matriz A, 3, 0, 6, 4, 1, 8, 5, 2, 10. Né?
Tanto faz você analisar em termos de colunas, como em termos de linhas, tá? Isso aqui são vetores, isso daqui é vetor também. Então, a linha ou coluna são vetores. No caso aqui, ele vai analisar 3, 4 e 5. Ele vai analisar linha por linha, tá? A gente viu lá, né, que você transpõe a matriz, a questão do determinante ele vai continuar zero. Então, o que ele fez? Ó, se você fizer 2 vezes a linha 1 mais 0 vezes a linha 2 menos a linha 3, você vai encontrar um vetor nulo, que conforme eu fiz aquele exercício ali para vocês, indica a dependência linear. Então, aqui, ó. Então, a linha 1 está aqui, 3, 4 e 5, a linha 2 está aqui, ó, 0, 1, 2, e a última linha, 6, 8 e 10 está aqui. Então, 2 vezes 3, 6, mais 0, menos 6, que é essa linha aqui, 0. E assim sucessivamente. Então, você pode dizer que esta linha aqui, ó, 6, 8 e 10, você pode escrever uma dessas linhas aqui como sendo uma combinação linear de outra linha, né? No caso aqui é bem fácil de verificar, porque essa linha 1 aqui, ela nada mais é do que essa linha aqui multiplicado por 2, né? Se você multiplicar 2 vezes 3, 6, 8 e 10, né? 2 vezes 5, 10. Então, essa linha aqui é exatamente essa linha. Aí, se você diminuir essa linha por essa linha, vai dar um zero, que é o que indica a dependência linear. Tá? Bom, aqui é uma questão de notação, né? Simplesmente para dizer que você vai ter aqui um conjunto de escalares multiplicado aqui por um conjunto de vetores, né? Então, se você multiplicar esse vetor de escalares por esses vetores aqui, né? E der zero, então você tem uma dependência linear. Então, a matriz A não possui inverso, né? Essa matriz A aqui, ó, uma linha múltipla da outra, não possui inverso. Então, gente, conforme eu falei para vocês, não precisa ser uma multiplicidade simples assim, não, né? Essa matriz aqui que a gente acabou de analisar, ela não é tão trivial, né? Porque você tem que multiplicar por 5 e somar com essa e depois diminuir com essa. Então, você pode ter aqui quaisquer valor para x e y e z, tá? Desde que você consiga aqui, né, ter uma linha zerada, né, você vai ter uma dependência linear. Então, você precisa escalonar todas as matrizes ou utilizar a redução Gauss-Jordan? Não. A forma mais fácil de você analisar é calculando determinante. Determinante deu zero, você já sabe que essa matriz tem uma dependência linear. Tem linhas ali que são múltiplas uma da outra. Bom, a matriz A, né, não possui inversa, pois há dependência linear entre as linhas, isto é, as linhas são linearmente dependentes. Significa que a linha V3, por exemplo, poderia ser encontrada em termos de 2 vezes V1, né, menos 0 vezes V2. Foi o que eu falei para você. Se multiplicar a linha 1 por 2, você encontra a linha V3. Em outras palavras, a linha V3 é uma combinação linear da linha V1. Verifique que o processo para se verificar se há dependência linear é o mesmo realizado no escalonamento da matriz. Neste caso, o processo de escalonamento iria zerar a linha V3. Por outro lado, uma matriz linearmente independente, né, é aquela pela qual, para você encontrar um conjunto de escalares multiplicado pelo vetor igual a zero, necessariamente esses escalares eles têm que ser todos iguais a zero. Tá? Não existe uma combinação de escalares, igual a gente fez aqui, ó, 2, 0 e menos 1, que vão zerar, que vai dar esse resultado zero, a não ser que todos eles sejam iguais a zero. E aí, naturalmente, essa matriz não é mais linearmente dependente, é uma matriz linearmente independente. É o que está escrito aqui, ó. Por outro lado, uma LI, né, uma linearmente independente, é aquela pela equação pode ser encontrada apenas no caso em que KI é igual a zero, isto é, não há nenhuma combinação linear que possa zerar uma das linhas ou coluna da matriz dada. Neste caso, as linhas ou colunas não possuem combinações lineares. Em outras palavras, a matriz é LI. Então, nesse caso, é o caso típico em que o determinante é diferente de zero.
Quando o determinante é diferente de zero, significa que essa matriz tem inversa, né? E que, dado um sistema de equações lineares qualquer, a solução vai existir e ela vai ser única. Sempre vai ser única. Tá? Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo, né? Beleza. Então, posto de uma matriz. Bom, posto de uma matriz, né, a definição é o número de linhas ou colunas linearmente independente de uma matriz. Da mesma forma que anteriormente, para identificar o posto de uma matriz, precisamos apresentá-lo de forma escalonada. O número de linhas diferente de zero após o escalonamento determinar o tamanho do posto da matriz. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, essa linha aqui é múltipla dessa. Então, existe uma dependência linear aqui, ó, 5 vezes 2, 10, 2 vezes 2, 4. Então, se você for fazer um escalonamento aqui, for fazer linha 1 menos 2 vezes a linha 2, essa linha aqui vai ser zerada. Então, o que é o posto? Depois do escalonamento, é o número de linhas que não são iguais a zero. Então, nesse caso aqui, o posto é igual a 2. O posto é igual a 1, perdão. Porque só vai ter uma linha que não foi zerada. Nesse caso aqui, idem, né? Na hora que você fizer o processo de escalonamento, você vai encontrar aqui alguma combinação linear, porque está falando que o posto é igual a 2. Então, sei lá. Deixa eu ver aqui, ó. Enfim, tem que escalonar para ver o que vai acontecer, né? Então, você vai fazer, por exemplo, aqui, ó, linha 2 menos 2 vezes linha 3 menos 2 vezes a linha 1. Aí vai zerar esse 4, aqui vai ficar menos 11, e aqui vai ficar menos 4. Você vai somar essa linha 1 com a linha 2, você vai ter uma linha zerada, né? E aí as outras duas você pode escalonar que você não vai zerar a linha. Então, posto vai ser igual a 2. Beleza. Se uma matriz A, após escalonada, possui número de linhas diferentes de zero iguais à sua quantidade de linhas, dizemos que esta matriz possui posto completo. Exemplo, né? Então, tento escalonar aqui, ó, linha 1 menos a linha 2. Então, 5 menos 5, 0. 4 menos 2, 2. Né? E você já não vai conseguir mais zerar nenhuma linha. Então, né, você pode continuar o processo de escalonamento, que você vai encontrar aqui uma identidade. Né? 1, 1, 0, 0. Tá? Então, faz aqui, ó, linha 2 menos a linha 1. 5 menos 5, 0. 2 menos 4, menos 2. Divide aqui por menos 2, vai dar 1. Aí você faz a linha 1 menos isso aqui, ó. Cinco, 4, 5, 2. Faz aqui, ó, linha 2 menos a linha 1. Então, a linha 2 menos a linha 1 vai dar 0, né? 5 menos 5, 0. 2 menos 4 vai ficar menos 2. Vai ficar 5, 4. Aí você divide a linha 2 por menos 2, vai ficar 5, 4, 0 e 1. Aí você vai fazer a linha 1 menos 4 vezes a linha 2. Aí vai ficar 5, 0, 0 e 1. E aí você vai dividir a linha 1 por 5 e pronto, né? 1, 0, 0 e 1. Então, isso aqui, o posto vai ser igual a 2, porque ficou duas linhas que não foram zeradas. Tá certo? Posto completo. Qual que seria a outra forma de você verificar isso daqui sem escalonar? É fazendo o determinante, né? Então, calcula o determinante aqui, ó. 5 vezes 2, 10, menos 4 vezes 5, 20. Menos 10. Deu diferente de zero, então você já sabe que o posto é completo, que essas linhas são linearmente independentes, sabe que tem inversa. São todas questões equivalentes. Det deu igual a diferente de zero, então tem inversa,
o sistema linear vai ter uma solução única, o posto é completo e as linhas são linearmente independentes, tá? Então, o critério do determinante para invertibilidade. Resumo, as seguintes afirmações são equivalentes, isto é, se uma ocorre, todas as outras ocorrem também. Se a matriz A, o que pode ser escrito como det de A, ou isso daqui for diferente de zero, implica, tá? A matriz A possui posto completo, o que é a mesma coisa de dizer que as colunas ou linhas são LI, linearmente independentes. A é invertível, isto é, né, isso aqui existe. Existe uma solução única para isso daqui. E aí, então, né, uma vez que a gente está afirmando que existe solução única, caso o determinante seja diferente de zero, vamos analisar aqui o que acontece com o determinante igual a zero. Então vamos lá, tá? Então suponha aqui uma matriz em que o det seja diferente de zero. Tá? Então aqui eu tenho duas possibilidades, det diferente de zero e det igual a zero. E aqui eu tenho outras duas. Que D seja um sistema não homogêneo, seja pelo menos um, isso aqui, ó. Um desses caras, dos caras da matriz D aqui seja diferente de zero. Esse aqui é o caso do sistema ser homogêneo, ou seja, todos os elementos aqui dentro vão ser nulos, vão ser iguais a zero. Tá? Nesse primeiro caso aqui, em que o sistema é não homogêneo, vai existir solução, e o vetor x aqui, né, que é o vetor aqui de resultados, x estrela, ele vai ter soluções diferentes de zero. Tá? Porque esse D aqui é diferente de zero. Então, na ideia aqui da matriz da redução aqui, né, do escalonamento, a redução Gauss-Jordan, né, suponha que você tem aqui, ó, um sistema 1, 3, 4 e 5, tá? 1 vezes 5, 5, menos 4 vezes 3, menos 12, esse det vai ser diferente de zero. E aqui você tem x, y, e aqui você tem 1 e 2, tá? Então, na hora que você começar o processo de escalonamento aqui, o resultado que você vai encontrar, a resposta, vai ser duas respostas aqui, que pelo menos uma delas vai ser diferente de zero. Tá? Então, você pode pegar o exemplo aqui que eu dei, começa a fazer escalonamento. 1, 3, 4, 5, 1 e 2. Tá? Então, começa a fazer escalonamento aí, ó. Vai fazer linha 1 menos 4 vezes a linha 2. Então, 1 menos 4, 0. 3 menos 4 vezes 5 menos 20. Vai dar o quê? Menos 17, né? Deixa eu errar a conta que vocês me corrigem. Me corrijam. 1 menos 8, menos 7. Certo? E aqui embaixo, 4 e 5 e 2. Então tá, eu vou dividir todo mundo por menos 17. Linha 1 dividido por menos 17. Então vai ficar 0. 0, 1 e 7 dividido por 17. E aqui eu tenho 4, 5 e 2. Então, para aproveitar isso daqui, o que, que eu vou fazer, né? Eu vou fazer vou dividir todo mundo aqui por 4. Vai ficar 2. 2 o quê? 4 dividido por 4, 1. 5 dividido por 4 e 2 dividido por 4, meio. E aí, para terminar a história, eu tenho que zerar esse cara. O que, que eu vou fazer? Eu vou fazer a linha 2 menos 4 dividido por 5 vezes a linha 1. E eu vou achar algum resultado aqui, né?
Então, 1 menos 0, 0. 5 vezes 4 menos 4 quintos. 5 quartos menos 5 quartos vai dar 0. E aqui eu tenho meio menos 5 quartos multiplicado por 7 dividido por 17. Que vai dar um valor qualquer aqui que vai ser o resultado desse sistema. Tá? É só multiplicar 5 vezes 7, 4 vezes 17, menos meio, você vai encontrar o resultado. Então, fechou. Agora, o que aconteceria se eu voltasse aqui em cima? Então, é isso aqui que a gente está falando, tá? Se você tem um determinante diferente de zero, ou seja, não tem nenhuma linha independente, e o D é diferente de zero, você vai encontrar uma solução única em que X estrela, que são os resultados, eles são diferentes de zero. E foi isso daqui. Agora, o que acontece nesse caso aqui, ó, em que você tem o D igual a zero? Ou seja, o caso em que você substitui a matriz D aqui por um vetor nulo. Tá? Ou seja, esse 1 e 2 aqui, eles iriam virar zero. Agora seria igual a zero. Bom, repare o que vai acontecer. Nesse caso aqui, não adianta a conta que você vai fazer aqui, esse cara nunca vai deixar de ser zero. Isso aqui vai continuar zero. Você vai somar zero com zero sempre. Você vai somar 0 com 0 sempre, 0 com 0 sempre, 0 com... Ou seja, na hora que você terminar o escalonamento, o que você vai ter ali? 1, 0, 0, 1 com 0, 0. Ou seja, x e y vai ser a solução trivial. Tá? Então você nem precisa fazer as contas. Perda de tempo. Se você está numa situação em que você tem um determinante diferente de zero e o D é igual a zero, você tem a sua solução dita trivial. O que é a solução trivial? O único resultado possível é que x, y, z ou x, y, ou quantas variáveis tiver, seja igual a zero. Não tem outro resultado possível. Então você nem precisa fazer conta nenhuma. Você já pode afirmar de cara que x, y, z vai ser igual a zero. Tá? Agora, a coisa começa a complicar um pouco quando você tem o determinante diferente de zero. O que vai complicar? Um pouquinho. Vai complicar porque você nesse caso, vai depender do que você vai ter no lado direito. Como assim? Se o determinante é igual a zero e todos os valores do D aqui são diferentes de zero, o que vai acontecer depois que você vai fazendo as manipulações matriciais? Vai fazendo a redução Cauchy-Jordan. Né? Aqui é todo mundo diferente de zero, né? Então você vai ter um valor 1, por exemplo, 0, 0, 0, 1, 0, e vamos supor que você tenha 0, 0, 0 aqui. Então vai depender, tá? Se você, por exemplo, tiver um valor aqui qualquer, estou chutando, tá? 2, 3 e 0, significa que você tem uma situação de infinita, você tem uma situação de infinitas soluções, tá? Por quê? Porque essa linha aqui você não sabe qual que é o resultado dela. Então você sabe que x é igual a 2, y é igual a 3.
E quem que vai ser o valor do z? Bom, aí para você encontrar o valor do z, você vai ter que pegar o sistema inicial, jogar o 2 e o 3 ali, e esse z ele vai dar infinitas possibilidades, porque ele vai ser uma combinação linear, né, qualquer, entre os valores de x e y. Então, existe um número infinito de soluções, não incluindo a solução trivial. Ou seja, né, você não vai impor aqui que o x, y e z tem que ser ao mesmo tempo zero. Vamos inventar um exemplo aqui só para vocês verem do que se trata, tá? Agora, se tiver um valor aqui diferente de zero, na hora que você chegar aqui no resultado, vamos supor que você chega aqui e dá 2 aqui, aí você está num modelo inconsistente, não existe solução. Tá? Em compensação, se for todo mundo zero aqui, existe um número infinito de soluções, incluindo solução trivial. A mesma coisa aqui, tá? Por quê? Porque você vai cair na mesma situação em que o x, y e z podem ter infinitas combinações. Vamos fazer um exemplo aqui que fica mais fácil para visualizar isso. Vamos supor aqui, ó. Vou pegar um exemplo fácil aqui, 2 por 2. Vamos ver se eu não vou errar. Um, dois, um. 2, 4, 2. Então, o sistema, essa redução Gaussiana aqui, ele vai vir do seguinte formato aqui do sistema, né? X mais 2y é igual a 1. E 2x mais 4y é igual a 2. Tá? Então, você vai fazer a redução Gaussiana. E aí, né, eu montei isso aqui para ficar fácil, você vai fazer L2 menos 2 vezes L1. Já viu, né? Então, ao fazer isso, o que vai encontrar, né? 1, 2, 1, não muda. E eu vou ter aqui, ó, 2 menos 2, 0. 4 menos 4, 0. 2 menos 2, 0. Tá? E aí, então, o que você acabou de encontrar aqui? Ó? Sua solução vai ser o quê? X mais y mais 2y é igual a 1. Tá? Você não consegue zerar esse 2 aqui. Ó. Não consegue zerar esse 2. Então, é isso mesmo? É isso mesmo, né? Você não consegue zerar esse 2. Pode ser que você pudesse zerar esse 2 aqui. Ó. Às vezes, na manipulação, você consegue zerar o 2. E aí, mesma coisa, você teria infinitas soluções, porque você colocaria aqui o valor 1, né? Em x, você teria y. Bom, de qualquer maneira, deu isso daqui, ó, x mais 2y é igual a 1. Então, quais são os possíveis valores para x? Qualquer valor 1 menos 2y. Então, para qualquer valor do y, eu vou ter um valor equivalente aqui no x. Qual que é a cara das soluções nesse caso aqui? Depende do resultado que vai dar. Né? Então, vai cair num resultado aqui em que você vai ter que ver qual que é a cara do resultado aí, para você dizer quais são as possíveis soluções aí, tá? Então, vai depender do exercício, esse tipo de coisa. E a mesma coisa vai acontecer aqui no caso em que você tivesse aqui todo mundo igual a zero, tá? Você vai ter que ir fazendo a redução Gauss-Jordan até que você encontre aqui a cara da solução final. Quando você encontrar a cara da solução final, você vai saber quais são as infinitas possíveis soluções que você vai ter, tá? Mas o certo é, se a equação não for inconsistente, ou seja, se não cair aqui, sei lá, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0,
Aí fica aqui, ó, 1, 2, e aqui fica 3. Aí esse sistema aqui ele é impossível, né? Porque você não pode ter 0 mais 0 mais 0, x 0, y0 e z0 igual a um valor 3. Então você cai no sistema possível, impossível e indeterminado. Sistema impossível, né? Perdão. É no sistema impossível. O sistema é impossível. Que existe isso daqui, ó, equações inconsistentes. Não existe solução. Tá bom, pessoal? Eu vou parar por hoje, então, tá? E amanhã eu continuo. Amanhã eu volto lá para as equações. Equações não, volto lá para a parte de insumo produto. E a gente vai dar mais algumas coisinhas aí, vai caminhando para o final. Tá bom, pessoal? Alguma questão? Então tá, vou interromper a gravação.